boa tarde! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu te ensino a construir as tuas próprias peças ou criar o teu negócio de moda. Sejam bem-vindos, vão entrando! Opa, olá, tudo bem? Oi, oi, que delícia de ver vocês entrando! Que bom de ter vocês por aqui. Eu tava agora aqui, gente, esperando, né, os minutos aqui passarem, porque eu moro bem perto da igreja e o sino aqui parece que tá dentro de casa. Eu acabei marcando para 6 horas a nossa live, eu esqueci que nesse horário ele bate enlouquecidamente e aí não tinha nem como falar aqui, nem como começar. Mas vamos lá então, vamos começar aqui. Eu recebi, gente, esses dias, tá, uma mensagem de uma colega, né, que tem um negócio de moda e onde ela relatou uma dificuldade que ela tem, né, de construir uma tabela de medidas e principalmente de definir um tamanho padrão. O que que isso significa, né? Quando a gente vai produzir uma peça para alguém, a gente trabalha sob medida, né? Então, se eu tô aqui e alguém me pede uma roupa, né, uma pessoa específica, eu vou trabalhar sob medida. Eu vou trabalhar com as medidas daquela pessoa em específico. Agora, se eu tenho realmente, né, de forma industrial, um negócio de moda, algo que é maior, que pretende atender várias pessoas, tá? Quando é um caso assim, a gente desenvolve uma tabela de medidas. Por quê? Porque eu vou fazer um modelo e eu vou replicar esse modelo em vários tamanhos para poder atender várias pessoas, tá? E aí, dentro disso, então, a gente precisa definir uma tabela de medidas. E essa é uma parte tão importante, tão importante, e uma parte onde, assim, muitas pessoas têm dificuldade. Porque o que que acontece? É muito comum, né, a gente é habituado a usar uma marca, entra naquela loja, então tá, para aquela marca eu visto 38. E aí eu vou em outra loja, outra marca, e daquela outra marca eu visto um 40. O que que isso significa, tá? Cada empresa, né, cada marca, cada indústria vai desenvolver a sua tabela de medidas de acordo com o seu público-alvo. É como se eu fosse trabalhar especificamente para uma pessoa, só que eu tenho que pensar nesse gosto, né, do público como se fosse uma pessoa, mas pensando que são várias pessoas que têm aquele mesmo interesse, naquele mesmo tipo de peça, tá? E aí, então, eu vou desenvolver uma tabela que vai atender a maioria dessas pessoas. E aí é muito difícil, aqui no Brasil a gente não tem regra de tabela de medidas. Por isso que acontece isso, de uma marca eu visto de um tamanho, de outra marca eu visto de outro. Por quê? Tal marca, né, pode ter um público aí de mulheres mais, vamos imaginar aqui, né? Mulheres de 20 a 30 anos que são muito ativas, ainda não tiveram filhos, né? É um público, tá? Então esse público tem um determinado corpo. Se eu vou atender pessoas, vou seguir dando exemplo aqui de mulheres. Mulheres, então, de 30 a 40. Talvez já não tenham uma vida tão ativa assim, talvez já tenham tido 1 ou 2 filhos ou mais, né? Vivem em outras circunstâncias. Isso vai interferir no corpo delas, né? No estilo de vida. Então, consequentemente, a roupa também tem que ser produzida pensando nas características do corpo dessa pessoa, desse público, tá? Porque se eu não trabalho sob demanda, né? Eu trabalho para uma indústria, então eu penso em público, num público que atende, né, a esse gosto da minha marca, vamos dizer assim, tá? Então, o que que acontece?
Como é que a gente vai construir uma tabela de medidas? Primeiro, eu preciso ter muito claro quem é esse meu público. E aí entra um grande erro, porque a maioria das pessoas fica tentando agradar, né, várias pessoas. Oh, que alívio, o vizinho resolveu cortar a grama também, né, bem no momento aqui da live. Então tava um barulhão, imagino que devia estar saindo aí pra vocês. Mas voltando aqui então, gente, tá muito calor, meu Deus. Primeiro então, né, pra gente poder definir essa tabela, a gente precisa ter muito claro esse público. As pessoas acabam se atrapalhando no momento da tabela quando tentam agradar todo mundo. E ter mais, com isso, tentar atingir mais de uma pessoa, mais de um público. Isso vai acontecer naturalmente, tá? Naturalmente. Mas eu não posso produzir a minha peça, pensar no meu produto já com essa intenção, tá? Então eu preciso ter muito claro quem são as pessoas que vão utilizar a minha peça, como que é o estilo de vida delas, como que é o corpo delas, para eu conseguir desenvolver então a minha tabela. Então ter muito claro essas características, tá? De público-alvo. Olá, boa tarde! Tá? Então, isso se aplica em vários segmentos, né? Mas dentro da moda isso é muito, muito importante. Porque quando a gente não é fiel à realidade das pessoas que usam aquela roupa, acaba que a gente não vende. Porque daí a peça pode ser maravilhosa, pode ser linda, feita com o melhor tecido possível, o modelo maravilhoso, só que quando a pessoa entra no provador e vai colocar a peça, ela não veste legal. Ela aperta ou ela fica muito folgada, né? Muito grande, descompensada. Não se encaixa bem no meu corpo. O que faz a gente comprar realmente uma peça é muito mais do que simplesmente gostar do modelo, né? A gente precisa se sentir que aquilo realmente está abraçando o corpo, que aquilo te pertence, que a gente ficou maravilhoso naquilo. Senão a gente não tem vontade de pagar. Por que eu vou gastar, né, do meu dinheiro, comprar uma coisa que não ficou tão bem? Isso não faz sentido. Então, para ficar bem, tem que ser um modelo que a gente gosta, num tecido que faz carinho na pele, que tem conforto, né? E que vai vestir muito bem, atender às necessidades do meu corpo. E para isso eu preciso conhecer muito bem o meu público e não tentar ser polvo, sabe? Aí eu tenho esse público aqui, mas de vez em quando, então seguindo no exemplo ali, né, das mulheres de 20 a 30 anos. Então, eu tenho esse meu público aqui, mas de vez em quando, né, eu vendo para alguém de 15, 18, ou sei lá. Eu não posso pensar a minha produção nesse tipo de, né, nessas pessoas, tá? Elas vão acabar se interessando pelo meu produto, por se identificarem com o modelo ou alguma coisa em algum momento. E se, né, vestir legal nelas, aí tudo bem. Mas eu preciso pensar no meu produto especificamente para o meu público, ter muito claro isso. E aí quando eu conheço então ele, eu vou tirar as medidas do meu público, tá? Então eu vou definir um padrão, tá? Então, por exemplo, assim, se a minha marca é uma marca lá de adolescentes, tá? E são todas muito... deixa eu pensar aqui. São adolescentes muito, muito ativas, né? Tem uma estrutura de corpo pequena, tá? São pequenas. Então, essas pessoas vão ter ali... Eu vou ter que definir, né? O que é para a maioria delas. É um tamanho P? É um tamanho M? É um tamanho G? Tá? Então, a maioria do meu público que vive de tal jeito, que se interessa por essas e essas coisas, tá? A maioria dessas pessoas é qual tamanho? P, M ou G?
Esse tamanho que eu vou definir para esse meu público é o meu tamanho padrão. É aquele tamanho que a gente vai construir a base e que em cima da base a gente vai interpretar o modelo e depois vai fazer a gradação, que é o aumento e a redução desse molde, desses tamanhos, tá? Então, se eu definir, né, que essas meninas têm uma estrutura de corpo muito pequena, né, então eu vou definir que o tamanho padrão delas é P. Elas são P. E aí eu vou fazer essa grade depois, aumentando pro M, talvez pro G, né? Vou fazer pro PP também. Mas eu vou definir um tamanho padrão, que é esse tamanho base, que é, normalmente esse tamanho base é aquele tamanho que a gente mais vende, tá? Que ele realmente abraça a maioria do nosso público. Por isso que eu tenho que partir dele, porque eu tenho que... Isso é muito importante, tá? Vocês terem em mente. Eu tenho, sempre pensando isso, que eu tenho que atender a maioria das pessoas, do meu público. Então, pra maioria, isso aqui tá ótimo. É esse aqui que serve. Então, eu vou partir desse aqui. Eu não posso fazer de um tamanho que não atenda a maioria, né? Então, se a gente pensar nas mulheres lá de 20, 30 anos... por mais que elas sejam ativas, enfim, né? Elas já têm, então, uma estrutura de corpo, né? Então, vai ser diferente do corpo dessas meninas, por exemplo. Então, eu vou definir que o tamanho padrão delas é o tamanho M e não um P ou um G, tá? Então, esse vai ser o meu tamanho base. E aí, a gente vai tirar as medidas, então, e construir essa tabela. A gente já teve uma aula aqui de medidas onde eu mostrei como tirar todas as medidas. Todas as medidas, tá? Opa, deu uma... Vocês estão me vendo, gente? Deu uma apagadinha aqui pra mim. Tá dando pra me ver? Vou seguir, qualquer coisa vocês avisam. Aqui pra mim deu uma apagadinha. Não entendi. Não entendi. Por que ficou assim? Olá, tem gente entrando? Tá, ficou apagado pra vocês também? Não sei o que aconteceu aqui, gente. Deu uma apagadinha aqui. Mas me avisem caso pare de aparecer aqui pra vocês, tá? Eu vou seguir porque eu não sei o que aconteceu aqui. Tá? Até me perdi agora no que eu tava. Não, pra vocês não tá apagadinho? Ah, então tá. Então eu vou seguir. Eu tô derretendo. Derretendo, gente. Deixa eu prender meu cabelo aqui, porque não vai ter jeito, não. Eu até deixei o coisa de prender o cabelo aqui do lado, porque eu não queria prender. Mas não vai ter jeito. Vamos lá. Então, a gente teve uma aula só de como tirar as medidas, de tirar todas as medidas do corpo, pra gente realmente explorar todo o corpo, tá? Essa aula se chama Como Tirar as Medidas, que é o mapa do nosso corpo, tá? Então, nessa aula tá tudo bem detalhado. Mas, eu vou mostrar aqui rapidinho, ó, as principais medidas que vocês precisam para construir essa tabela, tá? Então, o que a gente precisa? A gente vai precisar da altura do busto, que a fita vai ser colocada, ó, bem nessa união entre o ombro e o meu decote. E eu vou trazer até o ponto maior do busto, que é o biquinho do seio. Essa é a altura do busto. Aproveitando essa mesma posição da fita, a gente vai tirar o comprimento do corpo da frente, que é o quê? Tá vindo lá desse ponto maior, ó, passando pelo biquinho do seio, eu vou contornar todo o volume do seio e vou finalizar na cintura. Essa é a medida
do corpo da frente, tá? A gente precisa ter distância de busto, que vai ser também de um biquinho do seio até o outro. Alguns traçados pedem medida do ombro, então desse mesmo encontro, olha só, aqui em mim, né? Dá pra ver bem, ó. A gente tem essa parte mais alta, tá? Então desse mesmo encontro, onde tá finalizando o pescoço, começando o ombro, tá? Desse encontro aqui, a gente vai posicionar a fita e vai trazer até a articulação aqui do ombro, onde finaliza. Alguns traçados pedem... Ai, querida, obrigada! Alguns traçados pedem essa medida, outros não, tá? Eles vão dar de acordo com o andamento do passo a passo, tá? Nas costas, a gente vai ter a altura... Ó, a altura do corpinho aqui, então lá do ombro até a cintura. Essa medida é importante passar bem em cima, ó, desse ossinho aqui, tá? Que é a parte mais larga que a gente tem nas costas, de maior volume. Então, da mesma forma, quando a gente tá medindo lá o busto, né, que tem que passar em cima do biquinho do seio e contornar todo o volume do busto, nas costas a gente precisa passar nessa região aqui do ossinho, tá? Precisamos ter a circunferência toda do busto, ó. Circunferência do busto, que vai passar em cima do biquinho do seio e que nas costas vai passar, então, naquele ossinho, tá? Precisamos ter a medida de cintura. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Acho que tá, né? Deixa eu fazer mais aqui, ó. Medida de cintura, de circunferência. Sempre que eu falo circunferência, é a volta toda, tá? Frente e costas. E também o quadril, que é a parte maior do nosso bumbum, tá? Também vai dar a volta toda. Essas são as medidas, assim, ó, que não podem faltar nunca, tá? Então, tô definindo a minha tabela de medidas, eu vou precisar dessas medidas. E aí, depois vocês também podem olhar lá naquela outra aula de medidas, que daí eu especifico, né, detalho mais de como tirar essas medidas e quais outras, né, vão ajudar no desenvolvimento do traçado. Então, de gancho, porque daí tem mais de uma maneira de tirar medida do gancho, gancho em pé, gancho sentado, né? Daí eu detalho bem isso. Como tirar a medida de comprimento da calça, tá? Então, explorando lá aquela aula, vocês vão ter bem certinho todas as medidas. Quanto mais informações vocês tiverem sobre esse público, melhor vai ficar a peça de vocês, tá? Mas essas aqui não podem faltar nunca. Busto, cintura, quadril, tá? São as medidas que realmente vão definir. Quando vocês vão comprar uma roupa pela internet, né? Tem lá a tabela de medidas. E quais são as medidas que aparecem lá? Busto, cintura e quadril, tá? Que são as circunferências do nosso corpo, que é o que realmente vai determinar o tamanho que a gente é, tá? Então, essas medidas não podem faltar nunca. Tô construindo a minha tabela de medidas, então eu tenho que ter o mapa, quanto mais completo, melhor, tá? Que é aquele mapa do corpo, então, tirar todas essas medidas, mas essas três que eu falei, de busto, cintura e quadril, não podem faltar jamais, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Então tá, entendi como é que eu vou fazer para construir a tabela de medidas, mas agora, como é que eu vou especificar exatamente as medidas do meu tamanho base? Vejam bem, vamos esclarecer aqui. O que a gente falou até agora, né? A gente falou da importância de construir uma tabela. Então, se eu tô desenvolvendo
peças para várias pessoas, que não é sob medida, então eu não estou construindo para uma pessoa só, eu estou construindo para várias, eu vou construir uma tabela de medidas. Então tá aí a importância de ter uma tabela de medidas. Em cima do que eu vou construir essa tabela de medidas? Em cima do conhecimento que eu tenho do meu público. Eu preciso estudar o corpo do meu público. E aí eu vou definir que o meu público tem um tamanho padrão. Qual que é esse tamanho? O tamanho que vai representar a maioria dessas pessoas. Vai ser um tamanho P? Vai ser um tamanho M? Vai ser um tamanho G? Qual é esse tamanho que vai representar a maioria dessas pessoas, tá? Então a gente define esse tamanho. E agora, né? Ok, tirei as medidas, vamos pensar aqui comigo. A gente tirou as medidas do público. Mas como que eu determino? Eu vou pegar só uma pessoa? Ou eu vou pegar 10, 50, 100? Como é que... O quanto, né? Eu sei que precisa para construir essa tabela. Porque se é uma tabela, porque eu vou fazer para várias pessoas, eu tenho que atingir a maioria, eu não posso pegar só a medida de uma. Aí que tá a grande sacada e o grande erro. Porque a maioria, quem tá começando o seu negócio, né? Ou mesmo as empresas que já estão aí no mercado constroem uma tabela e ficam eternamente com aquela tabela sem se atualizar, sendo que as pessoas estão constantemente mudando. E se elas estão mudando, o estilo de vida delas está mudando e as medidas do corpo delas também vai mudar, porque o corpo reflete ao nosso modo de viver, tá? Então, quando eu estou construindo essa tabela, a gente viu onde tirar as medidas, mas eu não posso tirar só de uma pessoa. Tenha claro isso, eu estou construindo para várias, é uma tabela, tá? Eu vou construir isso de forma, vou usar aqui a palavra industrial, mas mesmo que vocês não façam em grande quantidade, mas vocês vão atingir muitas pessoas, para vocês conseguirem que essa roupa vista bem, muito bem, a maioria das pessoas, vocês precisam tirar... Quanto mais medidas, né? Quanto mais pessoas vocês conseguirem tirar medida, melhor. Então, assim, qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo? 10 pessoas, tá? Definir que o meu padrão, né? O meu tamanho base vai ser um M. Maioria do meu público eu sei que veste M. Ok. Mas agora, quais medidas eu vou determinar na minha tabela, para minha marca, que correspondem a esse M? Então, esse é o grande jogo, tá? Esse é o grande jogo e foi isso que eu respondi lá para essa minha colega que precisou dessa ajuda. Então, o que ela tem que fazer? Pegar 10 pessoas que correspondem a esse tamanho M, tá? Do público dela e vai detalhar, tirar todas as medidas dessas pessoas. Obviamente que essas pessoas vão ter medidas diferentes. Ninguém tem o mesmo corpo, tá? Mas aí a gente vai fazer uma avaliação. Vamos entender essa tabela. Busto. Das 10 pessoas que eu tirei a medida, qual a medida que mais se repetiu ou que mais se aproximou? Ah, essa aqui ficou bem diferente, então eu não considero essa. Cintura. Qual a medida dessas 10? Qual a medida que mais se aproximou? Quadril. De todas as medidas desse mapa do corpo, todas as medidas, que quanto mais medidas a gente tirar, quanto mais detalhes, né, alturas, circunferências, quanto mais a gente detalhar isso, uma tabela mais rica a gente vai construir. E, consequentemente, vai vestir melhor essas pessoas. Então, eu preciso pegar pelo menos, tá? Então, assim, tô começando meu negócio, né? Vou construir a minha tabela, pega pelo menos 10 pessoas que você considera que representa o teu público-alvo nesse teu tamanho base e tira essas medidas e faz essa análise, tá? A partir disso daí, tu vai construir a tua tabela com as tuas medidas que correspondem ao teu público. Alguma, né, vai dar uma fugida
vai ser maior, outra vai ser menor, mas não tem como ser diferente. Por isso que às vezes alguma peça a gente vai provar, fica um pouco mais apertada, a outra vai ficar um pouco mais folgadinha, vai ter interferência do tecido, do modelo, tá? Mas no geral, na maioria, qualquer peça que eu fizer vai servir nesse meu tamanho M, que é o meu tamanho base. E se ele tiver ok, servindo para a maioria das pessoas do meu público que vai vestir essa roupa, se ele tiver bem, eu sei que eu posso fazer a gradação, esse aumento e essa redução do tamanho, porque eu tô partindo de algo que já foi testado, de algo que deu certo, de algo que vestiu muito bem para a maioria das pessoas que vestem a minha roupa, tá? Então, é isso. E isso tem que ser feito dentro das empresas também, constantemente. A atualização da tabela de medidas é algo muito importante. E é um grande desafio, um grande erro que a gente tem, porque constrói a tabela e, um alívio, tá feita a tabela, esquece, nunca mais toca lá. Só que as pessoas estão sempre mudando. E aí começa a não vender, começa a não servir direito. Mas a modelagem é tão boa, mas o tecido é tão bom, mas não sei o que. Não adianta eu interpretar lindamente o modelo, usar o melhor tecido, se lá da minha base, o meu princípio, não tá ok, não tá servindo para a maioria, tá? E aí para as empresas, né, grandes, enfim, tem que pegar esse número muito maior, né? A gente falou aqui de 10 pessoas, mas para as empresas grandes tem que pegar esse número muito maior. E se possível, fazer esse mesmo experimento nos outros tamanhos também. Então, o que corresponde ao P do meu público? O que corresponde ao G do meu público? Tá? Mas pelo menos esse tamanho base que eu defini tem que ser provado, experimentado na maioria das pessoas. Olha só o sino de novo. Vocês estão ouvindo o sino aí? Tá dando pra ouvir? É muito alto, né? Parece que o sino tá aqui dentro de casa, gente. É um horror. Às 6 horas ali eu marquei para 6 horas e não me dei conta que ele ia tocar enlouquecidamente. Não tem o que fazer, né? Tem que esperar ele parar de tocar aqui. Mas é isso, gente, tá? Então, pra evitar esse erro, né? De não conseguir vestir bem a maioria das pessoas, né? Ou para quem já vive esse erro aí dentro da sua marca, façam isso que eu garanto, tá? Que vai resolver o problema de vocês. Pega aí 10 pessoas, tira todas as medidas dela e compara, faz essa análise, vê o que se repete, o que salta muito, e aí cria uma média entre todas essas medidas para cada parte do corpo: decote, ombro, busto, altura, cintura, largura, tudo. E aí, importante, fiz essa média, eu vou construir uma base com essas medidas e vou chamar todas essas pessoas de novo para poder provar a base. Ver se ficou realmente legal, se serviu bem para a maioria dessas pessoas, mesmo que elas tenham, né? Uma vai ter o busto um pouco maior, outra vai ter a cintura um pouco maior, mas aí nesse teste, nessa minha piloto, eu preciso provar, né, em todas essas pessoas e ver então se essa tabela que eu criei baseada nessas medidas, se ela realmente vai atender a maioria dessas pessoas. E se não vai, onde eu preciso corrigir, onde eu preciso aumentar, onde eu preciso diminuir, tá? É isso. Oi, oi! Certo? Então, só pra
lembrar aqui o que a gente viu, né? Se vocês querem ver sobre todos os detalhes da medida, tem uma aula específica falando sobre esse mapa do corpo, detalhe por detalhe de como tirar a medida. A gente precisa tirar as medidas do nosso público. Então, tem uma marca, né? Tem uma empresa, vou definir o meu público-alvo e vou tirar essas medidas desse meu público, tá? Vou definir um tamanho que corresponde à maioria dessas pessoas e vou criar, então, essas medidas, né? Baseado nessas análises que a gente fez de todas as medidas de cada uma dessas pessoas, tá bom? Que eu sugeri aqui pelo menos 10, pelo menos. E não esquece que não termina aí, tem que fazer a piloto, fazer essa peça, colocar no corpo de cada uma e ver como que ficou, tá? Então, para corrigir esse problema, é isso, é assim que se faz. Certo, gente? Que bom de ter vocês aqui. Brigadão. Hoje era isso que eu ia falar. E amanhã também vai ter live, tá? Amanhã eu volto com outro tema. Mas hoje aqui, então, eu queria falar sobre essa correção aí da modelagem, tá bom? Que com certeza é uma dificuldade que várias pessoas enfrentam, né? Quem já tem a sua marca aí enfrenta isso. E quem vai construir a sua marca tem que estar atento, já fazer isso agora de início pra, né, entrar aí com o pé direito já o melhor possível na parte de modelagem, tá bom? Um beijo, gente, beijo, beijo, beijo e até mais!